Então, tem esse preconceito, sabe? Entre a... que não tem temor de Deus. É pra você, tipo, como se eu sou melhor que você porque eu tenho dinheiro. Uma coisa assim, pra vocês entenderem. Fala tudo. Por quê? Porque eu acabei de chegar nesse país e eu tô achando que todas as pessoas são ruins por causa disso. Fiquei assim, rapidamente eu falei. Bom, lá no meu país, eu moro em Cuba, né? A situação é... Olá, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, é a primeira vez que está aqui, me apresento. Meu nome é Lisandra, sou cubana. Então, meu amor, fique aí até o final do vídeo. Não se esqueça sempre de deixar seu like, compartilhar muito e o mais importante, se inscrever no canal. Me segue em todas as minhas redes sociais. Vamos começar com o vídeo. Eu sempre me faço a mesma pergunta. Por que tem tantas pessoas ruins no mundo? E tem só um lugar onde você vai achar a resposta. E aí? Na Bíblia, fala tudo. O coração de muitos ficará frio. Essa aí é a resposta. Esse versículo da Bíblia, eu não esqueço jamais na minha vida. Porque eu sempre, cada vez que acontecia alguma coisa, lembrava de esse versículo da Bíblia. Então, eu já falei para vocês que eu tive muitas experiências boas também aqui no Brasil. Mas eu também já tive muitas experiências ruins. Eu vou contar para vocês minha primeira experiência ruim. Eu nunca falei, sabe por quê? Porque essas coisas são personais. Mas para mim, YouTube é parte da minha vida. Patrão aqui no Brasil, uma vez, ele me falou assim na minha cara: vocês cubanos são uns porcos. Assim ele falou na minha cara. Vocês cubanos são uns porcos. Sabe o que é a única coisa que eu falei para aquele homem? Você já conhece Cuba? Eu jamais faltei o respeito porque eu sou uma pessoa educada. Eu sou uma pessoa que vem de uma família boa, uma família educada. Que a gente tem a carência lá em Cuba não quer dizer que a pessoa não seja educada. Eu falei para ele: você já conhece Cuba? Você já conhece as pessoas de Cuba? Então por que você fala isso? Saiu da cozinha onde eu trabalhava. Simplesmente ele foi. Ele se foi. Não falou mais nada. Mas eu fiquei muito triste. Porque eram meus primeiros dias aqui no Brasil. Então eu só procurava uma oportunidade, sabe? Então... Peraí. Deixa eu pegar minha gelatina, porque eu sou uma pessoa muito... Eu tenho um caráter muito forte. Mas... às vezes eu sou meio fraca. Eu lembro desse dia que eu fiquei muito triste. Passou o dia, né? Peraí, gente. Gente, peraí. Olha, eu não queria fazer esse vídeo, gente. Eu não queria, porque eu sempre tô feliz, sabe? Fazendo você rir, né? É de isso que é meu canal. Meus canais. Ter coisas assim, demonstrar os preços das coisas, valores das coisas. Fazer rir a vocês, fazer... Gente, todo mundo já tem situações na sua vida triste pra eu ficar aqui, sabe? Falando coisas tristes pra vocês. Mas esse vídeo aqui foi muito pedido. Muito pedido. Então eu lembro desse dia que eu fiquei muito triste, fui pra casa. O outro dia, normalmente, eu fui a trabalhar, quase obrigada, né? Por causa da situação. E aí eu continuei trabalhando. Acho que passou um mês e eu saí desse trabalho. E engravidei, gente, engravidei. Estou lembrando porque 4 anos já que passou, né? Então eu engravidei, já fiquei em casa, meu marido trabalhando. Meu marido também teve essa experiência que o patrão dele não quis pagar ele direito, né? Também teve essa experiência ruim. Ele também teve várias experiências ruins, mas eu vou falar das minhas agora. Então essa foi a primeira e eu fiquei eu fiquei de cabeça para baixo. Não sei se vocês falam assim, mas
eu tô querendo dizer que fiquei muito triste. Muito, muito triste. E fiquei pensando, gente, que aqui no Brasil era todo mundo ruim. Desculpa, mas eu fiquei pensando isso. Mas Deus é bom. Deus é maravilhoso. Você sabe por quê? Porque Ele me falou. Não é assim, Lisandra. Mas Ele não me falou com palavras. Ele me fez conhecer uma das pessoas mais importantes da minha vida. E ela é brasileira. A Sueli, ela está assistindo ao meu vídeo. Ela é como minha mãe aqui no Brasil. Ela sempre esteve aí para mim. Em todo momento, gente. Sempre ela esteve para mim aí. Outra experiência ruim. Juro que tá dando trabalho fazer esse vídeo. Eu entreguei muitos currículos para trabalhar. Então, eu fui chamada, fiz muitas entrevistas. E uma das entrevistas que eu fiz, eu lembro que eu cheguei lá num hotel e a pessoa que trabalha num balcão com uma atitude muito boa. Vai que você consegue, eles estão precisando de muita gente, eles vão apoiar você, você tem tudo o que eles estão precisando. Precisam ter pessoas que falam espanhol certinho, você fala, guria, vai que você consegue. Então, eu fui muito feliz fazer a entrevista. Eu lembro que eu sentei, aqui estava a pessoa me entrevistando, né? Então, ela tinha no canto um monte de currículos. Ela começa a falar comigo, ela nem viu o currículo, né? Ela começa a falar comigo, então, vai perguntando qual que é meu nome, várias coisas, se sabe. Mas chega um momento que ela pergunta, de onde que você é? E aí, quando ela pega o currículo, né? Eu falo pra ela, eu sou cubana. E ela olha assim no currículo. Gente, eu queria que vocês vieram a cara da mulher. De uma cara passou para outra. Era muito visível, sabe? Você vê qual que é a cara que ela tinha antes de ela escutar e de ler que eu era cubana. A cara que ela ficou depois. Então ela falou para mim, o que você tá fazendo aqui? E eu fiquei assim, rapidamente eu falei, bom, lá no meu país, eu moro em Cuba, né? A situação, eu não sei se você conhece, mas a situação é bem ruim, sabe? Então, eu só estou procurando um futuro melhor, melhorar minha vida, melhorar a vida da minha família, né? Gente, só pesquisar no Google por que o cubano emigra, por que o venezuelano emigra. É só pesquisar no Google, tá tudo ali, né? Também no YouTube, tá tudo. Então, ela ficou só me olhando, sem falar nada. Só me olhando. Fez assim com o currículo. Para o canto, para outro canto, que não tinha nada. Porque aqui tinha os currículos, né? E ela fez assim para o outro canto com o meu. Aí ela falou, tá bom, qualquer coisa a gente contacta você. Então, eu já fui embora, falei muito obrigada para ela, obrigada pela atenção, né? Então, eu fui embora. Mas eu fui embora de cabeça para baixo. De novo, fui embora de cabeça para baixo. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu não tinha falado de onde que eu era. E quando ela viu no currículo que eu era cubana, e eu falei que eu era cubana, o rosto dela ficou outro. Não sei por que ela ficou assim. E eu não vou falar que a pessoa tinha preconceito. Eu não vou falar essas coisas porque eu não julgo a ninguém. Eu não sou quem para julgar ninguém. A única coisa que eu sei é o que estava passando pela minha cabeça e que eu fiquei muito, muito triste. Outra coisa que eu quero falar para vocês, gente, é que eu já fiz muitas faxinas em casas de pessoas com muito dinheiro. Então, às vezes, eu ficava olhando as atitudes das pessoas. Por exemplo, e às vezes, nem olhavam para mim, nem olhavam para outra pessoa que estava fazendo a faxina na sua casa. Nem falavam, olha, não sei, pega qualquer coisa, sei lá, nada, gente, nem a água, não comida. Água, gente, água. Como é que pode um ser humano ser assim, sabe? Nem água oferecer para outra pessoa.
Graças a Deus, eu sempre levava minhas coisas, minha água, minha comida. Mas elas às vezes nem falavam pra ti, olha, para comer alguma coisa. Não, gente. Você literalmente fica naquela casa como se você fosse um fantasma. Limpando a casa, mas você é um fantasma, sabe? Como que o ser humano pode ser assim, nem oferecer água pra você? Nem chegar na outra pessoa e falar, como que tá as coisas, tá tudo bem, tá tudo certo? Gente, e é que eu entendo também que eu fui educada de uma forma. Mas às vezes você fica olhando essas coisas e para pra pensar e dói. Eu lembro de uma vez que eu dividi minha marmita com a outra pessoa que foi fazer a faxina. Dividi minha marmita. Porque não sei o que aconteceu, ela não deu tempo de ela sair, de ela preparar suas coisas para sair rápido, para chegar no horário certo na casa da faxina, né? Então eu falei para ela, não tem problema não, eu divido minha marmita com você. Mas, gente, eu fico olhando o tipo de pessoa. Meu Deus, eu fico pensando assim, Jesus. Eu lembro sempre de um vídeo que eu vi. O vídeo era uma pessoa que pergunta para Jesus, por que, se você é tão bom, deixa morrer as crianças? Crianças que ficam magrinhas, sabe? Por causa da situação, né? E Jesus fala para a pessoa, não sou eu, são vocês, seres humanos. Vocês têm como dar para essas crianças. Tem comida para dar para ela. Tem como dar coisa para ela. Mas vocês não dão. E eu lembrei disso. Como é que uma pessoa com tanta comida, com tanta coisa, vem uma pessoa trabalhando na sua casa e não oferece nem água? Olha, e não é obrigado. Não é, gente. Mas isso tá no ser humano, na pessoa que você é, no tipo de pessoa que você é. Como que tem coração pra isso? Uma experiência que eu vou falar pra vocês, senão o vídeo fica muito longo. É outra faxina que eu fiz um dia. Então eu cheguei no local. E a primeira coisa, olha, a mulher abriu a porta. Quando eu entrei, a mulher ficou me olhando estranho. Sabe, quando uma pessoa olha para outra, em Cuba a gente fala que é por cima por cima do ombro. Por cima do ombro é quando quando a pessoa olha para você, tipo, como se eu sou melhor que você porque eu tenho dinheiro. Uma coisa assim, para vocês entenderem. E ela falou, olha, você é muito bonita, você é muito nova. Eu falei, obrigada e tal, né? Mas ela ficava falando que eu era muito nova. Gente, eu tenho 28 anos. Eu não sou velha, não. Mas tem uma coisa que ver uma coisa com a outra. Trabalho é trabalho. E minha idade é minha idade. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não sou uma pessoa de falar muito, sabe? Eu sou assim meio estranha, né? Eu falo aqui no YouTube, mas na vida real sou meio séria. E ela ficava me olhando assim, me olhando. E eu realmente não entendi porque ela ficava me olhando tanto. Então eu fui a fazer meu trabalho, né? Não sei por que, gente. Eu tava chamando a atenção dela, mas não sei por quê. Até agora, nem me interesso com isso, porque já não lembro de direito quem que é a pessoa. Eu lembro que eu entrei 8 horas da manhã. E era 11h30 da manhã e ela não tinha falado nada pra mim, pra eu comer qualquer coisa. Eu levei minha comida, né? Pra eu comer qualquer coisa, ela não tinha falado nada. E ela tava comendo na mesa. Cara, ela nem tinha falado pra eu tomar água, pra nada. Gente, porque às vezes a pessoa fica com vergonha, sabe? De tô fazendo o trabalho, parar pra comer qualquer coisa. Mas eu aprendi que a gente é um ser humano também. Então, se a pessoa não fala, você tem que parar e tem que comer, né? Porque imagina, se ela gosta, gosta. Se não gosta, porque não gosta. Mas eu não vou passar fome, eu não vou passar sede, por causa de que a pessoa não fale nada. Então eu fiz assim, desci a escada, fui para a parte da fora, para não ficar na parte deles, assim, né? Mas peguei minha maçã, meu iogurte, e aí comi, porque eu tava com fome, né? Aí bebi água,
Mas isso foi em torno uns 15 minutos. Mas eu acho, gente, que ela não gostou. Porque quando eu entrei para a casa, a cara dela estava meio estranha. Não sei se foi porque ela não gostou, não sei se foi porque ela ficou chateada com a família. Eu não sei, gente. Eu não sei, na verdade, o que foi. Pois ela começa a falar, começa a perguntar coisas. É normal, eu estou acostumada já, mas o povo fica interessado. Você é uma pessoa cubana, mas você o que está fazendo aqui? Sei lá, como é a situação de lá, não? Então eu estou acostumada já. Então ela fala, eu sou argentina. Eu sou argentina. Eu, ai, que bom. Pude falar espanhol então, porque às vezes eu me sinto melhor falando minha língua. Normal, saudade. Muito tempo de não falar com outras pessoas assim. Na minha casa, sim, a gente fala espanhol, mas outras pessoas assim, espanhol. Então, depois que eu falo isso pra ela, que bom pra falar espanhol, não sei o quê, ela continua falando em português. Continuava falando em português. E tinha muitas coisas que falava errado também. Como eu falo errado, ela também falava errado. Gente, eu reconheço qual que é o português errado. Porque eu sou cubana e eu falo português, mas às vezes falo meio errado. É normal, sabe? E ela também. Então ela quis continuar falando português. Tá bom. Mas quando eu falei pra ela, oh, dá pra falar espanhol, que bom, não sei o quê. É como que... Sabe o que eu tô querendo dizer? Sabe, como que... Não. Eu percebi como que não era uma pessoa natural. Era uma pessoa muito fingida. Pronto, já falei. Então, eu continuei meu trabalho normalmente, né? Até agora é quando veio o problema. O outro dia, quando eu acordo, eu vou olhar no telefone e eu vejo uma mensagem da empresa que eu trabalhava. Não lembro muito o que falava, mas falava pra eu não ir mais a trabalhar. Tipo, com a empresa, né? Era isso, basicamente, que falava. Aí eu perguntei para uma trabalhadora de lá o que tinha acontecido. Nunca, jamais tinha acontecido uma coisa dessa. Então ela falou para mim, infelizmente, a cliente falou que ela não recomendava você. Fiquei perguntando, mas por quê? Se a gente não teve nenhum problema. Estranho, né? Eu fiz meu trabalho normal, como normalmente eu já fiz, né? Ele até ficava falando comigo, as coisas, não sei, tudo isso na minha cabeça, eu não falei com a pessoa. Infelizmente, assim, o aplicativo capta a informação que o cliente dá, sabe? E às vezes acontecem essas coisas. E aí eu fiquei pensando, desde que eu cheguei, a primeira coisa que ela falou que eu era muito nova. O que ela achava? Ela não viu o perfil, que eu era uma pessoa com 28 anos? Ela não viu o perfil? Pra que ela me chamou então? Pra falar isso? E depois que eu fiz meu trabalho, ficar falando isso no aplicativo e literalmente eles me sacaram da empresa? Eu não vivia disso. Pra mim ia ser um extra. A faxina, pra mim, era um extra. Graças a Deus. Mas tem pessoas que vivem e ser uma mãe que ela mantém sua casa com suas faxinas e trabalha para a empresa só por um capricho da pessoa ser mais jovem. Não tô entendendo. Tudo isso ficava na minha cabeça, gente. Ficava assim, meu Deus, eu ficava muito triste. Por que a pessoa faz isso? Por que tem tantas pessoas ruins? Porque a pessoa não tem empatia, a pessoa não fica pensando, meu Deus, isso aí que dá de comer pra sua casa, como que eu vou fazer isso aqui? Tá bom, não gostou? Tá bom, não gostou? Mas não fique falando outras coisas pra... Gente, só Deus sabe o que ela falou pra empresa fazer isso comigo, sabe? Só Deus que sabe. Tô muito triste, eu fiquei chateada, mas... Sabe por que eu fiquei triste? Eu não fiquei triste por isso, não. Meu amor, porque oportunidades de trabalho tem muitas. Muita, graças a Deus. Sabe por que eu fiquei triste? Pelo ser humano, gente. Mais uma vez. Fiquei triste. Pelo ser humano. Porque o ser humano é ruim. E eu não falo em sentido geral.
Mas tem muitas pessoas ruins que não têm temor de Deus. Lá em cima tem um Deus muito grande. Eu não sei se você acredita ou não, mas minhas experiências com Deus já foram muito fortes. Hoje em dia a pessoa não tem empatia, não tem temor de Deus. É muito triste, gente, uma pessoa com esse tipo de vida. Mesmo assim com dinheiro, porque o dinheiro não dá felicidade. A felicidade está na pessoa, em tomar a decisão de ser feliz. Eu já vi que não tem dinheiro, mas que se não tem felicidade? Como uma pessoa assim, tão insegura, sabe, pode ser feliz? Não. Ela fica falando, ah, você é muito jovem, não sei o quê. Então foi isso o problema. Só Deus sabe o que ela falou para a empresa. Então, essas experiências ruins não vai fazer que eu seja outro tipo de pessoa. Eu vou continuar sendo a mesma. Eu vou continuar na caminhada. Sempre com Deus. São só experiências. Experiências ruins. Só peço uma coisa para as pessoas que me assistem, que assistem meu canal. Se você é patrão de uma pessoa, se você tem uma pessoa que trabalha na sua casa, ajuda. Não faça coisas ruins. Porque tudo volta, gente. Tudo volta para você. Todas as coisas ruins que você faz, voltam em dobro. Porque eu já vi Deus deu essa oportunidade para mim de eu ver as pessoas que fizeram coisa ruim. Acontecer coisas ruins com eles. Aquele patrão que eu falei, ele perdeu seu negócio, ele perdeu tudo na pandemia. E eu vi tudo. A única coisa que eu fiz, sabe o que foi? Orar por ele, porque ele tem família. E eu fiquei pensando, tudo que você faz volta para você em dobro. Se você faz coisa boa, vai voltar coisa boa. Se você faz coisa ruim, vai voltar para você coisa ruim. Então pense antes de fazer uma coisa ruim para outra pessoa. Mesmo assim, a pessoa que tem dinheiro, a pessoa que não tem. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo vai morrer um dia. Se você é esse tipo de pessoa que acha que é melhor que as outras, vai lá no cemitério. Vai lá no cemitério e fala: quem que tem dinheiro aqui? Você vai ver que ninguém vai responder para você. Quem que é melhor que ninguém aqui? Vai no cemitério e fala isso. Bem alto, alto. Quem que tem mais dinheiro aqui? Ninguém vai responder para você. Bom, esse é um conselho de uma pessoa que não é nada. Ninguém é nada. Ninguém é nada. Todos somos iguais. Todos ante os olhos de Deus. Você está entendendo isso? É forte. Mas eu espero que você entenda bem isso. Se pode ajudar o próximo, se pode fazer o bem, faça. Mesmo assim, as pessoas não tenham feito isso com você. Você faça. E continue fazendo o bem para o próximo. Não deixe que nenhuma situação ruim. Porque eu sei que tem pessoas aí que estão me olhando, que agora mesmo estão passando por uma situação ruim.
ou teve alguma situação ruim na sua vida. Não deixe que essa situação ruim mude sua pessoa, sua perspectiva de ver a vida. Quando você fecha uma porta, escuta. Quando você fecha uma porta, eu posso te falar que são 10, 20 portas que vai se abrir para você. Então, não perca a sua fé, não. Mesmo assim, passando pela situação ruim. Sabe? Lá em cima tem um Deus. Falo de novo. Eu não sei se você acredita ou não. Mas tem um Deus que olha para tudo. É muito forte o que eu estou falando. Mas não perda sua fé, não. Continue na caminhada. Continue na caminhada, fazendo coisa boa. Outra coisa, meus amores, que eu esqueci de falar para vocês, desculpa, mas esqueci. É que eu também percebi que tem, às vezes, muito preconceito, muito racismo entre, às vezes, os mesmos latinos, sabe? Ou os mesmos que falam a língua hispana, né? Por assim dizer. Porque essa faxina que eu já contei pra vocês, ela era argentina. Então, ela tava... O problema não é que ela fale português. Se tu fala português, eu falo português. Mas se tua língua é o espanhol, qual que é teu problema com falar a tua língua? Qual que é o teu problema? Mesmo assim, morando no Brasil, qual que é teu problema com falar a tua língua? Então, pra mim, isso é preconceito, sabe? E não é a primeira que eu vejo assim. Eu já vi muitas pessoas assim. Isso aqui no Brasil. Eu tenho uma amiga que mora lá nos Estados Unidos e ela me fala: ô, Lisandra, aqui é a mesma coisa. Aqui tu chega, por exemplo, a um mercado e tem um latino que fala espanhol. Então ele te fala em inglês e tu lhe fala alguma coisa e ele fala que não entende. E tu percebe que ele fala espanhol, mas ele não sei, ele quer ficar falando inglês. Então tem esse preconceito, sabe? Entre as mesmas pessoas que falam a mesma língua. Porque se tu fala espanhol, qual é que é teu problema com falar a tua língua? Eu tenho orgulho de ser cubana. Orgulho de ser cubana. Qual que é teu problema com que se tu é argentina e tu fala espanhol com outra pessoa que fala espanhol? Mesmo assim, tu morando em outro país. Ou seja, é só empatia. É porque falo o português. Mas se tem uma pessoa que não fala, então, por que tu não pode falar a mesma língua se é a tua língua? Não, isso aqui no Brasil, porque minha amiga me falou. Lá nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, em outros países, também eu acho que é a mesma coisa. Para sempre que eu não falo no sentido geral, eu falo em que, infelizmente, tem muitas pessoas ruins no mundo. Tem. Fazer o quê, né? Então, meus amores, até aqui o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Se for assim, compartilha. Compartilha. Deixe sempre seu like. E o mais importante, se inscrever no canal. Beijo grande. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. A vida das suas famílias. E até mais.